minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Salve, rapaziada, tudo bom? E aí, vamos voltar nos anos 70? Essa fase maravilhosa nossa, né? Quem não se recorda de viajar com o pai nas estradas brasileiras daquela época, né? Então nós vamos fazer essa viagem aqui novamente, voltando no tempo. É isso aí, rapaziada, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, tá beleza? Então vamos junto. Viajar pelas estradas brasileiras nos anos 70 era uma experiência muito diferente do que é hoje em dia. Naquela época, as estradas não eram pavimentadas e as viagens eram mais longas e cansativas. Além disso, a falta de infraestrutura tornava a viagem muito mais difícil e perigosa. As rodovias brasileiras eram precárias, com muitos buracos e trechos de terra, o que dificultava a locomoção dos veículos. A sinalização era escassa e muitas vezes inexistente, o que aumentava o risco de acidentes. Além disso, a falta de iluminação nas estradas tornava as viagens noturnas ainda mais perigosas. Outro problema comum era a falta de postos de combustível e de locais para fazer refeições. Os motoristas precisavam planejar muito bem suas viagens, pois isso poderia ficar sem combustível ou sem comida durante horas. Além disso, a qualidade das estradas dificultava o transporte de mercadorias, o que afetava o desenvolvimento econômico do país. Apesar de todas essas dificuldades, viajar pelas estradas brasileiras nos anos 70 também tinha seu charme. As paisagens eram mais bonitas e a natureza era mais preservada. As paradas para descansar e apreciar a viagem eram mais frequentes, o que tornava a viagem mais agradável e relaxante. Além disso, a falta de tecnologia e de entretenimento a bordo dos veículos fazia com que os viajantes se comunicassem mais entre si, o que favorecia a convivência e a troca de experiências. As viagens eram mais lentas, mas também mais ricas em vivências e histórias para contar. Em resumo, viajar pelas estradas brasileiras nos anos 70 era uma experiência desafiadora, mas também enriquecedora. Apesar das dificuldades, muitos brasileiros guardam com carinho as lembranças dos seus tempos que viajavam com seus pais, que foram fundamentais para a construção das histórias de vida e de suas identidades culturais. A BR-101 é uma das rodovias mais importantes do Brasil, que se estende por mais de 4.500 quilômetros ao longo da costa atlântica do país, passando por diversos estados e regiões. Viajar pela BR-101 nos anos 70 era uma experiência desafiadora e, ao mesmo tempo, fascinante. Naquela época, a rodovia não tinha totalmente pavimentação e apresentava muitos trechos de terra e de cascalho. Além disso, a falta de infraestrutura tornava a viagem mais difícil e perigosa, com a escassez de postos de combustível, locais para refeições e hospedagem. As condições da BR-101 dificultavam bastante o transporte de mercadorias, o que afetava diretamente a economia das regiões por onde passava. As cargas levavam muito tempo para chegar a seu destino, aumentando os custos e os preços dos produtos. Apesar das dificuldades, viajar pela BR-101 nos anos 70 tinha seu charme. As paisagens eram deslumbrantes, com muitas áreas preservadas e praias ainda pouco exploradas. As paradas para descanso e para apreciar a vista eram mais frequentes, tornando a viagem mais agradável e ainda assim menos estressante. Além disso, as pessoas que viajavam pela BR-101 tinham a oportunidade de conhecer diferentes culturas e modos de vida, já que a rodovia atravessa várias regiões do país. A
falta de entretenimento a bordo dos veículos incentivava as pessoas a se comunicarem mais entre si, o que favorecia a convivência e a troca de experiências. Em resumo, viajar pela BR-101 naquela época era uma experiência desafiadora, mas também repleta de encantos e descobertas. A rodovia ainda não era totalmente pavimentada, dificultando bastante a locomoção dos veículos, mas as paisagens eram deslumbrantes. As pessoas tinham oportunidade de conhecer novas culturas, modos de vida. Hoje, a BR-101 está totalmente pavimentada e oferece mais segurança e conforto aos viajantes, mas ainda mantém o charme e a beleza que a tornam uma das rodovias mais importantes e famosas do país. Já a rodovia Amaral Peixoto é uma das mais importantes vias do estado do Rio de Janeiro, com uma extensão de aproximadamente 320 km. Nos anos 70, viajar pela Amaral Peixoto era uma experiência também bastante desafiadora, devido às condições precárias da estrada. Naquela época, a estrada não era totalmente pavimentada, assim como a BR-101, apresentando muitos trechos de terra e de cascalho. As condições da estrada dificultavam bastante a locomoção de veículos, tornando as viagens mais cansativas e perigosas. Além disso, a falta de sinalização adequada e de infraestrutura como postos de combustível podiam causar riscos de acidentes. Apesar das dificuldades, viajar pela Amaral Peixoto nos anos 70 também tinha seu charme. As paisagens eram deslumbrantes, com muitas áreas preservadas e praias ainda pouco exploradas. Era o principal acesso à região dos lagos. Além disso, a rodovia era uma importante via de ligação entre diversas cidades do estado do Rio, o que incentivava o desenvolvimento econômico das regiões onde passava. As cargas levavam bastante tempo para chegar a seu destino, aumentando os custos e os preços dos produtos. Mas a infraestrutura precária também incentivava o comércio local, com a presença de pequenos comércios e restaurantes ao longo da via. Hoje em dia, a Amaral Peixoto está totalmente pavimentada e oferece mais segurança e conforto aos viajantes. A infraestrutura também melhorou, com a presença de postos de combustível, lojas de conveniência e restaurante ao longo da estrada. No entanto, a rodovia ainda mantém o charme e beleza que a torna uma das mais importantes vias do estado do Rio de Janeiro. Obrigado por assistir até aqui nosso vídeo. Contamos com vocês no próximo. Até lá, pessoal!